A nossa Suprema Corte é a grande responsável por agravar, né, uma situação que já vem ruim do Legislativo. Dentro dessas mais de 1000 favelas, certamente, a enorme maioria delas, o Estado não consegue entrar integralmente em nenhuma delas. Aqui na Justiça, por exemplo, nós não temos acesso para oficial de justiça entrar para determinar uma ordem, cumprir uma ordem judicial. Assim como não entram assistentes sociais, como não entra a ambulância, como não entram outras formas de presença do Estado. Isso é uma realidade. A polícia era a última que entrava. Não entra mais. Procurem descobrir se em algum país do mundo existe uma decisão do tribunal mais alto, né, proibindo a polícia de combater o crime, proibindo a polícia de prender criminoso e ameaçando o policial que fizer isso com responsabilidade civil, administrativa e penal, né? Esses são os termos que estão na decisão do ministro Fachin, depois homologada por 8-3, né? Quem se atrever a entrar numa comunidade dominada pelo tráfico para prender o traficante, que é o dever da polícia, vai ser responsabilizado, inclusive penalmente. O ministro Fachin está dizendo para o policial, você vai para cadeia. O uso progressivo da força letal. Primeiro ele vai se apresentar, ele vai dizer que ele é policial, ele vai mandar o bandido abaixar a sua arma, ele vai dizer que se o bandido não abaixar a arma, ele vai atirar, ele vai dar alguns segundos para que isso seja feito. Olha a quantidade de passos e de oportunidades dele tomar um tiro. Como que você vai fazer isso em uma área, né, conflagrada, em uma área de guerra, como são os morros e as comunidades cariocas? A expansão do Comando Vermelho do Rio para o interior paulista, onde quem manda é o PCC, é um novo capítulo de uma guerra envolvendo as duas maiores facções criminosas do país, que tem um histórico de conflitos sangrentos. A guerra sangrenta pelo controle do tráfico de drogas e armas se arrasta há 5 anos. Infelizmente, essa conta vai chegar para a polícia, porque passado esse período, a gente imagina que a polícia vai ter que voltar a operar em algumas favelas, né? Porque os níveis de criminalidade, a tendência é que aumentem muito. E quem que vai voltar lá? Para encontrar mais barricadas, mais muros de contenção, mais armas de guerra, uma violência ainda maior dos criminosos, é a polícia. E mais do que isso, você tem no Rio de Janeiro uma geografia que é de morros. Portanto, você precisa utilizar o helicóptero. Quem está mais acima, quem está no alto, vai estar numa situação de vantagem em relação a quem está embaixo. E quem é que está no alto? Quem está no alto é o bandido no alto do morro. A chegada do helicóptero no teatro de operações, primeiro que evita o tiro, a bala perdida. A gente chega, o tiro para. Isso é certo. Então, a presença do helicóptero evita que o policial seja baleado, evita que o morador seja baleado. O tempo de operação, se a operação vai se arrastar por 3 horas, a chegada do helicóptero, joga ela para 40 minutos. Porque os objetivos são cumpridos rapidamente, porque os policiais podem progredir. Então, o helicóptero é uma máquina que ajuda tudo, traz segurança para a população e para os policiais. Então, é a ferramenta ideal, só não é ferramenta boa para o criminoso. Em 1984 é o início, né, de uma caminhada da legislação brasileira quase toda no sentido de abrandamento das penas, afrouxar o tratamento, a resposta penal aos criminosos, né? Leniência, passar a mão na cabeça do bandido. Uma das poucas, se não a única exceção que nós tivemos foi a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072, que é de 1990, né? Em 1990, o legislador, né, olhou assim, peraí, mas todo mundo vai cumprir um sexto e vai para a rua? Não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar pelo menos alguns crimes, né? Vamos classificá-los como crimes hediondos, né? Então, se ele fosse condenado por um crime hediondo, ele permaneceria cumprindo em regime fechado até o final da sua pena. Essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que essa regra não violava a cláusula constitucional, o direito fundamental à individualização da pena. Metade da primeira década dos anos 2000, após uma mudança de composição da Corte, a Corte, novamente chamada a falar sobre esse caso, a decidir sobre esse tema, entendeu que não.
que é preciso ter uma leitura mais ampla do direito à individualização da pena, e isso impunha a necessidade de algum regime de progressão. E que, portanto, não seria legítimo, diante da Constituição, dos aqueles condenados por crimes hediondos cumprissem a pena toda ela em regime fechado. Nós temos que obedecer uma progressão de regime para latrocidas, para serial killers, para mega traficantes. Nós temos solturas, por exemplo, absurdas no Brasil por causa justamente disso, dessa imposição de progressão de regime, quando essa não era a intenção do legislador. E aí, qual foi o resultado disso? O resultado foi que até criminosos que tivessem cometido os crimes mais terríveis ganharam o direito à progressão de regime. Mas o mais grave é isso. Essa decisão foi tomada no julgamento de uma ação de habeas corpus em favor de Oséias de Campos. Oséias tinha sido condenado por molestar sexualmente crianças entre 6 e 8 anos de idade. Se a gente olhar ações que nós temos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é ações no STF, no Poder Judiciário, todas elas questionando o problema de inconstitucionalidades ou de maus tratos ou de tortura ou de problemas de direitos fundamentais para aqueles que estão presos. Mas nós não temos pesquisas científicas, pesquisas jurídicas desenvolvidas para mostrar que quando eu coloco esse indivíduo na rua, da maneira como está sendo colocada, sem fiscalização, eu acabo tendo violação a direitos fundamentais, direitos humanos das demais pessoas. O mesmo Supremo que decidiu em 2016 que tem que ter condenação em segunda instância, em 2019, 3 anos depois, revê o seu próprio precedente e coloca todos aqueles criminosos em liberdade. Quando você muda interpretações da Constituição dessa maneira, a mensagem que você transmite é que o escrito não vale nada. E a impressão que fica é que não faz nenhuma diferença a vontade da população ou os valores da maioria da sociedade. Não faz nenhuma diferença o que está escrito na Constituição. O Supremo entendia, desde a Constituição de 88, que executava a condenação logo a partir da decisão de um tribunal de apelação. Já se executava. Quando ele mudou a primeira vez, isso foi ali por 2008, era um caso de tentativa de homicídio. Um fazendeiro atirou em outro agricultor. Quando ele foi condenado pelo tribunal, isso foi lá em Rio Grande do Sul, ele ia ser preso, seguindo a jurisprudência do Supremo, e o Supremo reviu a decisão. Disse, não, tem que esperar o trânsito em julgado. Resultado final. 12 anos depois, o processo não tinha terminado, e o STJ reconheceu que há prescrição. Aquilo foi péssimo, mandou um recado péssimo para a sociedade. Eu acho que às vezes o Supremo profere algumas decisões baseado numa visão um pouco mais, de fato, um pouco mais de leniência em relação ao fenômeno criminal. E, eventualmente, pode ser, sim, uma influência daquela ideia, que, a meu ver, equivocada, de que o crime é só um problema social. A lei e o crime são como água e óleo. Eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Onde está um, não está o outro. As tratativas para o BOP vir para Tavares Bastos, para essa sede, elas se dão de 1998, Antes, essa região tinha uma facção criminosa que comandava aqui o tráfico na região. Essa sede aqui, onde está agora, era uma área de desova, as pessoas eram executadas, aqui eram feitas ações criminosas por parte dos marginais. E desde então, quando a unidade chegou aqui em 2000, mudou a realidade da comunidade. Tem criança até que fala que quando crescer quer ser da BOP. Antigamente tinha bagunça, hoje em dia não tem. Droga não existe aqui. A gente vai sair do inferno e cair no céu, O BOP não concedeu emprego a ninguém. A gente apenas mostrou a esses moradores a importância de se levar uma vida virtuosa. E eles abraçaram essa ideia. Aqui, realmente, são 20 anos sem um registro de ocorrência. Um assalto à mão armada, um furto, um homicídio. São coisas que não fazem parte do cotidiano dessas pessoas. Então, tira qualquer comparação que locais
extrema pobreza, existem só criminosos que o cometimento de crime vai acontecer. Né? Existem áreas da Zona Sul que tem criminosos, que cometem crimes o tempo inteiro. E aqui, realmente, uma área de comunidade, né, com pessoas pobres, mas que não cometem crime. Se eu pudesse, eu teria morado aqui na Tavares Baixo. Seria muito melhor morar aqui do que onde eu moro. Realmente que aqui eu tenho segurança 100%. Nessa região, ela é o exemplo pronto e acabado de que dissuasão funciona. Há 20 anos essa comunidade não tem ocorrência criminal séria. Há 20 anos essa comunidade talvez seja um dos poucos lugares no Brasil que conseguiu viver dentro de um lugar civilizado. Quando a gente fala de viver sem medo, parece um sonho. Mas é possível. Outras sociedades, outros países já conseguiram isso. O problema é que essa crise de criminalidade sem fim que nós vivemos aqui atende aos interesses de muita gente. É muita gente ganhando muito dinheiro com o crime no Brasil. O trabalho de policiamento na fronteira é vital. Esse trabalho vai influenciar o custo na cadeia logística. O subir a barra da vigilância vai aumentar o custo. E aí eu vou estar desestimulando o próprio interesse daqueles que, de alguma forma, estão operando dentro desse processo. In addition to stronger political will to counter organized crime, counter corruption, it is important to take these laws very seriously, not only on the sanctioning, but again, to fully investigate, to fully prosecute big-time criminals who, again, are doing harm to the communities where they operate, but more internationally as well, as they continue to profit from the various criminal activities. No Brasil, nós estamos indo na direção contrária. A cada dia, os criminosos têm mais direitos, mais benefícios e mais incentivos. Nenhum líder do PCC, nenhum líder do Comando Vermelho, nenhum líder de organizações de políticos corruptos são a causa principal dos nossos problemas de segurança. Eles são consequência. Eles são consequências de decisões erradas que destruíram o nosso sistema de justiça criminal.